Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 24. Se você tiver com a Bíblia, use dela. Permaneça com ela aberta após a leitura durante a pregação. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de que há se revelado em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Eu queria ver com vocês, e pensando aqui nessa leitura de Romanos, e pensando na preciosidade que tem a carta de Romanos para a igreja, não desmerecendo, porque nós não temos um texto mais favorito e menos favorito. A igreja não tem a concepção de que a palavra de Deus, ela contém a palavra, mas ela é a palavra de Gênesis a Apocalipse. Mas quando nós estudamos de forma teológica a Escritura, nós podemos ver a importância que tem Romanos no âmbito da estrutura doutrinária da cristandade. E aí eu queria ver com vocês aqui Paulo, ele exortando a igreja de Roma. E uma das coisas que eu comecei a pensar, que a igreja de Roma era uma igreja que, frente a outras igrejas, era uma igreja de certa forma rica, que tinha pessoas de uma certa condição, por de fato estar no núcleo, estar no seio do império de maior pujança da época, era o Império Romano. E a gente vê que mesmo a igreja de certa forma rica, frente às outras, tinha dificuldade como qualquer outra igreja. E é isso que eu quero mostrar, que dinheiro não isenta eu e você de problema. A gente acha que o problema do mundo é a falta de dinheiro, mas quantas pessoas têm dinheiro e continuam tendo problema, e por sinal, quanto mais dinheiro, mais problemas tem. E esse caos que estamos vivendo é prova disso, de que o mundo está com dinheiro e pessoas estão tão débil, tão suscetível à mesma problemática quanto eu e você que não tem. Mas eu quero aqui mostrar a vocês o que de fato Paulo tem a nos dizer à luz da Escritura, o que é que o Evangelho, o que é que a palavra do Senhor como um todo tem nos ensinar, o que é que o Espírito tem para nos iluminar, nos encorajar na caminhada nesta noite. E aí eu queria pensar justamente sobre esse princípio que Paulo, ele pontua aqui sobre a questão do sofrimento presente frente à glória futura. Essa coisa meio antagônica, meio oposta, essa coisa meio como é que diz, uma moeda de duas faces. E aí a gente tem que pensar sobre essa perspectiva, sobre esse norte. E eu quero dizer que diante de tudo isso, a gente pode entender que diante desse mundo que nos pinta caótico, como de fato, de certa forma ele é, mas a igreja, ele tem uma viva esperança. A igreja tem em Cristo uma esperança real. A igreja tem em Cristo de fato sentido para continuar vivendo. Porque a nossa vida não se limita meramente a esta terra. Eu sou enfático, eu sou incisível, muitas vezes eu sou prolixo, repetitivo demais em dizer que a palavra do Senhor é clara em nos dizer, se pensarmos em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí eu quero encorajar você, meu querido, a entender que a nossa única esperança de fato é Cristo, ou de fato Cristo é a nossa única esperança. Amém? A igreja tem que se ater a isso. A igreja tem que fixar os seus olhos nisso. A igreja tem que entender que se as coisas
terra ruir, se as coisas dessa terra se diluir, se ocorrer isso e aquilo, mas nós estamos com os nossos olhos fixos no céu, porque de lá é que de fato virá a nossa eterna e real esperança, que é Cristo. Amém? E por isso Paulo encoraja Roma, Paulo encoraja os romanos, de fato, e eu reitero essa mesma verdade hoje, encorajando você e altamente me encorajando, dizendo que há sentido para eu ter esperança nessa terra, porque Cristo é a minha real esperança. E a primeira verdade que eu quero dar destaque é que a esperança da alegria é infinitamente maior do que a presente dor. Nós estamos vivendo uma presente dor. Estamos vivendo em dores terríveis, dores emocionais, dores espirituais, dores das mais diversas, dores existenciais, mas a dor que estamos vivendo hoje, frente à alegria da esperança na eternidade em Cristo, é infinitamente maior. Lembre-se que a esperança da alegria é infinitamente maior de que a presente dor. É isso que Paulo dá destaque no verso 18, onde ele disse: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória em que em nós há de ser revelado. É como ele dissesse: põe aí numa balança, pode colocar numa balança a dor de hoje, pode colocar, e nesse prato do presente, vai aqui ter alguns, como é que diz, milésimo de peso, frente àquele outro prato que vai estar a eternidade. É uma coisa lógica, é uma coisa óbvia, porque nós estamos tratando de algo, meu querido, passageiro, efêmero. Nós estamos partindo aqui de algo terreno, frente a uma eternidade. É isso que eu quero dizer aqui a você. Por mais que a minha e a tua luta venha a ser grande aqui, mas é uma luta passageira, é uma dor passageira, mas o gozo e a alegria, ela é eterna. Mas ela é eterna para aqueles que têm em Cristo o sentido da sua esperança. A palavra de Deus diz que Cristo é a nossa esperança. É isso que a igreja tem que entender, que a esperança não é ter carro novo, não é ter emprego com estabilidade, não é ter anel no dedo, não é ter graduação A, especialização, mestrado, doutorado, não é ter uma grande igreja para pastorear. A esperança da igreja é um dia em que fechar os olhos nessa terra, haveremos de abrir os olhos nos portais eternos e receber do grande eu sou as boas-vindas. A igreja está na terra, mas a igreja não é da terra. Amém, amados? E aí nós devemos encorajar com isso, que os sofrimentos fazem parte da trajetória. Jesus deixou isso bem claro no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu quero dizer a você: vá em frente com sua cruz, não largue sua cruz, não largue de fato nenhum problemático que vem sobre o seu viver. Lembre de uma coisa, que o sofrimento é latente, ele de fato pulsa como tão pulsante realmente a minha respiração. Ele é tão real quanto, meu Senhor, qualquer coisa presente aqui. Mas eu quero dizer, tão certo como o sofrimento é real, tão real é o gozo e a alegria da igreja, que haveremos de triunfar nos céus de glória. E esse triunfo deve trazer para mim e para você um conforto tremendo de esperança. É o conceito de que de fato nós haveremos, meus queridos, de trazer, como a gente vai ver lá na frente, o conceito de trazer o futuro para o presente. A igreja não está no céu, mas a igreja pode desfrutar da alegria do céu aqui na terra. Ela pode temperar um pouco das lágrimas, do suor, das dificuldades e gozar da alegria plena, contínua do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu mandarei o Consolador, eu mandarei o Paracleto, eu mandarei alguém na igualdade para estar caminhando com a igreja. A igreja não está só, a igreja não esteve só lá no deserto, a igreja não esteve só como em Babilônia, antes a igreja não esteve só, como é que diz,
lá no Egito, a igreja não teve só em nenhum momento, e a igreja não está só, porque a igreja tem o Espírito Santo como a sua real esperança, como seu gozo, como seu penhor. Olha o conceito de penhor, é como ele disse: eu estou empenhorando. Quando você tem uma dívida, você coloca um objeto ali, diz: eu coloco esse objeto, mas um dia eu voltarei para trazer de volta o que de fato eu coloquei de penhor. Eu quero dizer que a igreja é o tesouro de Cristo na terra, a igreja redimida é o que Ele tem de melhor, e eu e você, pela graça e misericórdia, fazemos parte do povo de Deus, não do povo meramente congregacional, não do povo meramente nacionalizado chamado Brasil, mas uma igreja é formada pelas tribos, línguas, nações dos 4 cantos da terra, onde o Senhor há de redimir, há de buscar, há de salvar em sua plenitude, e há de levar, há de arrebatar um povo zeloso, humilde, de boas obras, povo esse que tem em Cristo a sua real esperança. Amém, amados? Agora, esse povo em nenhum momento deve se abater diante das lutas, em nenhum momento a igreja deve se curvar. Hoje, como já disse, foi dito nessa noite, de certa forma, estamos a comemorar o domingo de Páscoa. O túmulo já não está, como é que diz, cheio, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, e o nosso Cristo há de vir com poder e glória. Mas lembre-se que antes do túmulo estar vazio, os irmãos estavam trancados em suas casas com medo dos judeus. Mas o terceiro dia chegou, e hoje eu já não almejo mais o terceiro dia, hoje eu já não almejo o domingo de Páscoa, hoje eu já sonho com um retorno glorioso, em que os céus se abrirão como cortina de lado a lado, e o Senhor dos Senhores há de vir com poder e glória, e toda língua o confessará, todo joelho se dobrará, e haverá de reconhecer o senhorio de Cristo. Esse senhorio de Cristo que estamos pregando aqui nessa real esperança, é o senhorio de Cristo que faz a igreja, meu irmão, não se parar diante de todas as afrontas que tiver ao longo de sua história. Nem o império deteve a igreja, nem o inferno em peso deteve a igreja. E eu quero dizer a você, se você é a igreja do Senhor, você vai em frente, porque você tem a marca do Calvário, você tem a marca do Cordeiro. Amém? A esperança da alegria é infinitamente maior de que a presente dor. Segunda verdade, amados, em esperança somos salvos no aguardo da redenção corporal. O verso 23 diz: não somente ela, ela se refere de fato à criação. A criação geme, deseja, ela almeja de forma até agonia pelo retorno desse Cristo de esperança, desse Cristo glorioso, não desse Cristo moribundo, não desse Cristo pequeno, não desse Cristo que foi crucificado, mas esse Cristo, como eu já disse e reitero, há de vir com cetro de justiça. E diz que a própria criação geme, juntamente com o nosso corpo, que há de receber em glória um novo corpo, não corruptível, mas incorruptível. Por isso que ele diz: não somente ela, a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Olha a expressão que Paulo usa, a palavra gemer é de dor, é uma mistura de sofrimento com alegria, é uma mistura de presente com futuro. Olha aí, a ideia do gemer no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí a parte A do verso 24 diz: porque em esperança somos salvos. Como eu disse e reitero, parece até uma coisa antagônica. Como é que somos salvos em esperança e já podemos desfrutar da salvação agora? Não é algo interessante? Ou seja, a dor é presente, mas o gozo também é presente, porque simplesmente a salvação não é algo meramente que há de vir, mas nós já desfrutamos dessa salvação, dessa comunhão, desse gozo, não em plenitude, mas em parte já podemos
sentir o cheiro do céu, já podemos sentir a atmosfera do céu, já podemos verdadeiramente, meus queridos, saber que vale a pena nós caminharmos, porque o céu nos dá norte, nos dá sentido para prosseguirmos na jornada. Por isso, a esperança de sermos salvos no aguardo da redenção nos dá fôlego para prosseguirmos na caminhada. Amém, amados? Por fim, a última verdade: a nossa esperança traz o futuro para o presente. É onde ele diz aqui, olha, ele prossegue, olha, a esperança que é esperança, ora, a esperança que se vê não é esperança. Nós não trabalhamos com o que vemos. Se a gente pegar o texto sagrado lá de Hebreus capítulo 11, verso 1, a conceituar basicamente o que é fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Se a gente pegar o mesmo texto de Mateus, de Hebreus 11, e pularmos lá para o verso 27, a parte B, diz bem claro: Moisés deixou o Egito como vendo o invisível. O cristão não trabalha com o que vê, mas com o que crê, pela fé. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você vai ver o termo da etimologia da palavra fé e esperança, ela tem a mesma igualdade, ela tem o mesmo sentido. É algo que em nenhum momento pode se aplicar ao presente, porque sempre é voltado ao futuro. Agora, mesmo sendo futuro, eu posso desfrutar do gozo, não pleno, mas em parte, da esperança, da fé, do gozo do céu. Amém, amados? É isso que eu quero dizer a você, essa mistura de presente com futuro. É a capacidade de trazer a esperança para junto de nós, não em plenitude, mas em parte. Mas gemendo, que um dia haveremos de ter essa alegria plena. Amém? E aí ele prossegue dizendo: ora, a esperança que se vê não é esperança, pois como quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ver a nossa bênção, nós não podemos ver aquilo que nos dá esperança. Por isso que o crente, não há necessidade de o crente estar num culto com imagem de escultura. Não há sentido num culto adorar mistério, não há, porque a Bíblia diz bem claro que Deus é Espírito, e que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. A igreja não precisa apalpar nada, a igreja não precisa de água benta, a igreja não precisa de cruz, a igreja não precisa de crucifixo, a igreja não precisa de crendice, a igreja precisa de ter uma fé viva num Deus vivo. É o suficiente. Ah, pastor, o senhor não está desmerecendo fé de ninguém. Não estou desmerecendo, eu estou dizendo que a Escritura deixa bem claro em nos dizer que para se adorar a Deus não precisa de lugar, não precisa de lugar santo, mas santo, precisa de um coração voltado em arrependimento para o Deus de justiça e de esperança, que é o nosso Senhor soberano, Jesus Cristo. Amém, amados? E aí ele prossegue dizendo: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que Deus possa verdadeiramente colocar em mim esperança. Se existe uma coisa que a igreja tem que ter, é esperança. E o que eu mais vejo no mundo é esperança. A igreja tem que ser a luz que tem que brilhar no meio das trevas. O povo está com medo do coronavírus, nós estamos aqui. Ah, e se o coronavírus pegar alguém, não tem problema, vai simplesmente entregar a Cristo. Nós estamos aqui porque a nossa esperança não é São João que vai, esse ano não vai ter. Não é como é que diz Guedes, Bolsonaro, não é Trump, não é qualquer um desses que estão aí, não é nenhum. A esperança da igreja está nos céus. E é essa esperança que estamos dizendo aqui a você, dizendo:
Coloque no Senhor a sua esperança. Não coloque em mim, o pastor Zé Maria, não coloque no presbítero Alexandre, não coloque ninguém dessa terra, não coloque na igreja congregação, coloque em Cristo. E se você colocar em Cristo, em nenhum momento terá decepção. E aí, por fim, eu encerro dizendo a verdade a você aplicada. Apenas em Cristo temos a capacidade de viver na presente dor, porém desfrutando da alegria futura. Só Cristo consegue nos transladar da dor presente e vivermos realmente o gozo, mesmo que parcial, do futuro. Isso é esperança. Esperança é viver o presente de dor com alegria do gozo do futuro. Amém? Apenas Cristo temos a capacidade de viver na presente dor, porém desfrutando da alegria do futuro. Em esperança somos salvos, através da graça infinita misericórdia de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos crentes de esperança. Que Deus nos faça depósitos. Alguém que produza, melhor dizendo, que difunda, que venha compartilhar a esperança. Porque o mundo precisa ver em mim e você esperança. Em esperança somos salvos. E a esperança para o crente não é algo vago, é algo presente, é algo latente, é algo tão vivo quanto eu estou vivo, porque a nossa esperança é viva, está nos céus, mas também está presente entre nós. Nosso irmão Jonas